A pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, que é o Evangelho, Jesus. O encontro com a espiritualidade, que as pessoas naquela época, eles não sabiam que existia espiritualidade, espírito e esse tipo de coisa. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Mais uma prova que o Evangelho é espírita. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual. Todos conversam com espíritos. E o espírito fala para eles e eles colocam no papel e saem falando. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aqui é uma profecia. Que a pessoa se melhorar, virar uma pessoa boa, fazer coisas boas, pensar bem. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Era uma pessoa pobre, humilde. Então assim, a ter com ele Jerusalém, toda Jerusalém ia lá saber do plano espiritual, o que estava acontecendo, isso e aquilo. Toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, todos eles iam lá saber do plano espiritual, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O Evangelho tem dois tipos de batismo. O batismo da água, que é o que João Batista fazia aqui, é só falar do reino de Deus, das coisas de Jesus, isso e aquilo. E o segundo batismo é o batismo do Espírito Santo, que é a pessoa incorporando espíritos, os espíritos conversando com elas, manifestações espíritas, visão, tudo que é referente ao plano espiritual. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, é como mosca esse tipo de pessoas aqui. Até hoje tem esse tipo de pessoas, que eu vou mostrar agora. O mesmo problema. Paulo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu, porque os fariseus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa, que o negócio é o seguinte: essas pessoas que dizem que espíritos não existem, que morreu já era, isso aí eles não têm parte nenhuma com Deus, porque Deus é o rei
dos espíritos. Jesus, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele falava com os mortos, com as entidades. Logo para frente a gente vai ver isso. Se a pessoa não acredita em vida após a morte, em espíritos, ela não acredita em nada do Evangelho, nada. E até hoje tem esse tipo de gente. Eu já conversei com dois caras já. Um me falou que ele só acreditava em Deus. Jesus não. O outro me falou que acreditava em Jesus, mas Deus não. E os dois falaram que não acreditam em espíritos. Se Deus é um espírito, Jesus é um espírito, e ele não acredita em espírito, Deus e Jesus não existe. E quando a pessoa vai numa igreja, num centro espírita e não acredita em espírito, por que ela quer retirar o demônio? O demônio é um espírito. Se espírito não existe, o demônio não existe. Né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Que as pessoas que não acreditam em Deus, em Espírito, em Jesus, o que ela está fazendo lá no meio dos outros que estão acreditando? Produz, pois, fruto digno do arrependimento, que é a pessoa se melhorar, virar uma pessoa boa, se arrepender daquilo que fez errado e fazer uma nova trajetória. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pôde suscitar filhos a Abraão. Aqui suscitar pode ser interpretado de duas maneiras: a ressurreição dos mortos, que é através da incorporação, e Deus trazendo novas pessoas para o plano espiritual, para o plano físico. Deus trazendo pessoas para o plano físico, pessoas que vêm do plano espiritual, como Jesus veio. Já está pronto o machado, a raiz das árvores, que é o Evangelho que estava para aparecer, Jesus. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Que o negócio é o seguinte: o Evangelho, ele é o guia espiritual da raça humana. Jesus é o professor. Lúcifer é o diretor desse planeta. Deus é o rei. As entidades, elas são a polícia espiritual, que quem faz, paga, entende? Se não pagar nessa encarnação, paga na próxima. Daqui para frente eu vou começar a explicar melhor esse tipo de coisa para vocês. E voltando ao assunto, eu vou mostrar agora aqui uma coisa. Tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui é o planeta Terra. Brasil, Argentina, Chile, Peru, a Rússia aqui, a Ucrânia aqui,
Estados Unidos. Tu tá vendo aqui? Mostra pra mim aonde está o reino de Deus. Se tu não tá vendo o reino de Deus aqui, é porque ele está no plano espiritual. Tu vê uma coisa, se Deus está no plano espiritual, ele precisa de pessoas. Se imagina um rei, um reino sem pessoas. Se morreu já era, Deus está sozinho lá. E aqui o país, reino, aqui ó, Brasil. Brasil e todos esses países aqui, todos têm presidente. A gente vota para o presidente. Rei, ele não é votado, ele é perpétuo, entende? E aqui, como o nosso país aqui, precisa de pessoas. Tem o presidente, tem o lixeiro, tem a mulher que atende o caixa no mercado, tem o padeiro, o carpinteiro, tem todas as profissões. E no reino de Deus é a mesma coisa, tem o rei, e tem as pessoas que fazem as coisas funcionar no reino dele. Quem não acredita que existe vida após a morte, não acredita no reino de Deus. E não acredita em Jesus, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele veio do plano espiritual. Se ele veio do plano espiritual para o plano físico, existe reencarnações. Mais uma prova que o Evangelho é espírita.